Olá, ouvintes, sou a Zastianeta, sou repórter e redatora, locutora da Rádio Zango 8000. Fiquem ligados de segunda a segunda. Bom sábado na rádio. A qualidade mora aqui. Rádio Zango 8000, a sintonia da centralidade. Vamos apresentar o programa Publiodonto. Uma realização da Publiodonto. Produção Rádio Zango 8000, a sintonia das estrelas. Ora viva, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa radiofônico Publiodonto aqui na Rádio Zango 8000. Eu que vos falo sou a Anica Tumbela e é sempre um prazer levar até vocês conhecimentos relacionados à saúde. Na edição de hoje, iremos falar sobre a gengivectomia como tratamento para pacientes com excesso gengival, um tema bastante novo e pertinente para a nossa sociedade, e temos como convidada a doutora Albina Tindekasse, ela que é licenciada em Medicina Dentária. Boa noite, Anica Tumbela. Boa noite, caros ouvintes da Publiodonto. Albina Domingo Tindekasse é meu nome. Médica dentista formada pela Universidade de Jean Piaget de Angola, e muito obrigada a eu pelo convite. Como já foi dito pela Anica Tumbela, o nosso tema de hoje que é a gengivectomia como tratamento para pacientes com excesso gengival. Bem, é importante dizer que essa cirurgia é nova na nossa sociedade, está a ser bem recebida e conhecida também, de fácil aplicação, de fácil manipulação também, e posso dizer que é um procedimento realizado para recuperar os defeitos causados pela doença periodontal ou para corrigir uma condição gengival que envolva as estruturas em torno de um dente. Vale dizer também que o sorriso tem um papel importante na expressão facial do indivíduo, revelando o estado de satisfação, alegria e felicidade do indivíduo, contribuindo não só para o bem-estar e autoconfiança do mesmo, e sim para designar a primeira impressão. Doutora Albina, falar de gengivectomia, podemos considerá-la como uma doença ou não? Na verdade, a gengivectomia não é uma doença, e sim uma técnica ou um procedimento realizado para recuperar ou nivelar ou alinhar a gengiva. Em casos de outras causas específicas, como pacientes com sorriso gengival, uma das opções de tratamento, temos a gengivoplastia ou também a gengivectomia, que é o tema em causa. Só é feita essa técnica no caso em que nós precisamos corrigir a altura do paciente em questão. Porque pessoas com sorriso gengival que optam por uma técnica de gengivectomia são aqueles pacientes que aparentam ter uma aparência muito curta dos dentes e com a gengiva exposta, podendo até cobrir um certo limite do mesmo elemento dentário. A doutora falou-nos também sobre a gengivoplastia, que é um dos tratamentos para a correção do excesso gengival. Eu gostaria de saber, gostaríamos nós de saber o que é que distingue a gengivoplastia da gengivectomia, doutora? Bem, na verdade, de modo geral, a principal distinção entre elas é o seu objetivo. A gengivoplastia é usado, ou melhor, tem simplesmente a finalidade estética. Ele não é indicado quando há alguma outra situação. É só simplesmente por uma questão estética. Já a gengivectomia é indicada em casos de pacientes, vamos supor, pacientes que fazem uso de fármacos que podem propiciar o aumento de tecido gengival, como fármacos usados no tratamento da epilepsia, pode propiciar o aumento gengival. Nesse caso, é usada a técnica da gengivectomia. Ou então, em pacientes também com acúmulo de placa bacteriana, é indicado a mesma técnica. Para ser mais razoável, vou tentar dizer de umas palavras mais meninas, A técnica da gengivoplastia é usada por uma finalidade estética. Já a técnica da gengivectomia é indicado quando há uma causa específica, como eu já acabei de dizer, para o acúmulo de placa bacteriana, o uso de fármaco, qualquer fármaco que pode propiciar o aumento do tecido gengival. Doutora Albina, em que casos está indicado a gengivectomia? Na verdade, não. Como toda e qualquer outra cirurgia, não está isenta de indicação. A cirurgia da gengivectomia, ela está indicada em casos de eliminação de hiperplasia gengival, eliminação de abscesso periodontal, aumento de coroa clínica, erupção passiva alterada. Erupção passiva alterada, para ser mais clara,
é quando o tecido gengival chega a cobrir até o esmalte dentário. E outra indicação é nivelar e alinhar a gengiva. Em quais casos, doutora, a gengivectomia é contraindicada? Ou seja, quais são os tipos de pacientes que não são indicados a fazerem uma gengivectomia? Bem, a cirurgia da gengivectomia, ela está contraindicada em caso de pacientes imunodeprimidos. Quando eu falo de pacientes imunodeprimidos, posso exemplificar em casos de pacientes com HIV, eles são considerados pacientes imunodeprimidos. Outra contraindicação é as doenças periodontais, como a gengivite e a periodontite. Só para ser mais claro, a gengivite é a inflamação da gengiva e a periodontite é a inflamação do periodonto. E pacientes diabéticos e hipertensos não controlados também estão contraindicados a fazer essa cirurgia. E em pacientes também com alterações sistêmicas de coagulação. Isso é pacientes que têm disfunção ou qualquer distúrbio sanguíneo. Falou-se sobre o aumento de coroa. Na verdade, o que é o aumento de coroa? A doutora pode falar um pouquinho mais sobre? Bem, na verdade, o aumento de coroa é uma das finalidades do mesmo tratamento. Porque eu acredito que nós já não temos amigos ou familiares que têm aquela situação de aparência do dente muito curta. Muitos deles sentem vergonha ao sorrir por causa da exposição gengival excessiva. Na verdade, esse tratamento é diminuir a gengiva em excesso, em consequente, ter a exposição da coroa, isto é, aquele que tinha a aparência dos dentes curta e a gengiva em excesso a cobrir o dente, quando é removida a parte da gengiva em excesso, a exposição da coroa torna-se maior em relação a que parecia antes de um tamanho curto. Para os pacientes em causa ou prestes a realizar a gengivectomia, existem alguns exames que são solicitados antes de efetuar esta mesma cirurgia, doutora? Na verdade, previamente à cirurgia da gengivectomia, os pacientes são indicados a fazerem alguns exames, como raio-x panorâmico, a glicemia e o hemograma também. Em casos de pacientes diabéticos desconhecidos, quando nós recebemos os pacientes no nosso consultório, se nós médicos dentistas não indicarmos o paciente a fazer o exame da glicemia e previamente começamos com o procedimento cirúrgico, se o paciente for diabético desconhecido, nem o médico dentista, nem o mesmo paciente sabe da questão, nós sabemos que os pacientes diabéticos têm uma difícil cicatrização. E nós sabemos que a gengivectomia é feita a nível da gengiva e a corte de tecido gengival. E se o paciente for diabético, terá muita dificuldade na cicatrização e com isso vai resultar no insucesso da cirurgia da gengivectomia. E em casos de pacientes hipertensos, não conhecidos ou desconhecidos, é importante para nós médicos dentistas, antes de qualquer procedimento, não só a cirurgia da gengivectomia, aferir a pressão arterial. Se o paciente apresentar um valor de 100 a 120 milímetros por mercúrio, é importante sim que a gente faça a mesma cirurgia, porque são os valores considerados pré-hipertensos. Mas se o paciente apresentar valores acima de 120 milímetros por mercúrio, é importante que nós, médicos dentistas, usamos nossos métodos a fim de que os mesmos valores baixem para poder fazer a cirurgia da gengivectomia, mas não é aconselhado fazer a cirurgia com os níveis acima de 120 milímetros de mercúrio. Vamos para um momento de intervalo, um momento de música boa e agradável. Para você que nos acompanha aí do outro lado, fique sintonizado a nós, que nós voltamos já já. A música nova toca aqui na Rádio Gambia. Quero dormir, sentir o teu respirar. Não dá pra parar. Não, calembadores, promove. Oh mãe, oh mãe, oh mãe. Oh mãe, oh mãe, oh mãe. Tem bagulho na parada e os meus pilhas estão aqui. Tem pânico na quebrada e os meus pilhas estão aqui. Os meus pilhas estão aqui. São daquela tropa que me deram sangue. Quando eu te vi no bagulho eles me deram sangue. Agora tô bolado, quero lhes resolver. Ei, 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 mame, ei, ei.
só na acusação. Tu foco não é na prostituição. Meu Deus, eu comentaste o capão. Um certo dia na via bolada, mas bem bolada porque ganhei o dia. Pensei que aquele fosse o dia da alegria. A caminho do vivo acidente na via parei. A todos que estavam à volta encarei. Azar de mim, porque eu só perguntei. Olhei pra minha velha deitada e gritei. Oh mãe, oh mãe, oh mãe. Oh mãe, oh mãe, oh mãe. Tem bagulho na parada e os meus dias estão aqui. Tem pânico na quebrada e os meus pilhas estão aqui. E os meus pilhas estão aqui. São daquela tropa que me deram sangue. Quando eu te vi no bagulho eles me deram sangue. Agora tô bolado, quero lhes resolver. Mame, ai, ai, ai. Meus filhos estão naquela tropa que me deram sangue. Quando eu te vi no bagulho eles me deram sangue. Agora tô bolado, quero lhes resolver. Mame, meus filhos. Quando se a vida mais dura resolvi meus problemas sem perder um pouco. Não conta missa e vencedora de lipelau. Trabalhei com as minhas habilidades, hoje estou no comando de forma eficaz. Os lembradores que duvidaram estão no comando na TV, mostrando como se faz. Onde estavam vocês quando a minha tropa da cama batela pilhou? Mas onde estavam vocês quando caiu isso toda a minha vida fatigou? Sabes quem me pilhou? Cheguei aqui com a pilha da tropa da baixeira. E agora só quero meter-se bem toda a minha tropa. Agora só quero motivar todos os meus clientes. Para toda a minha tropa. Para toda a minha tropa. Para toda a minha tropa. Oh mãe, oh mãe, oh mãe. Oh mãe, oh mãe, oh mãe. Tem bagulho na parada e os meus dias estão aqui. Tem pânico na quebrada e os meus pilhas estão aqui. E os meus pilhas estão aqui. São daquela tropa que me deram sangue. Quando eu te vi no bagulho eles me deram sangue. Agora tô bolado, quero lhes resolver. Mame, ai, ai, ai. Meus filhos estão naquela tropa que me deram sangue. Quando eu te vi no bagulho eles me deram sangue. Agora tô bolado, quero lhes resolver. Publicidade na rádio. The Secret Club apresenta Domingo Sunset com hip hop, pagode e afrobeat ao som dos DJs Hilário Mix e DJ Rebelde. Hip hop ao vivo com Nice Zulu e BC. Domingo 20 de agosto de 2023 das 14 às 0 horas. Local Zango Zero, depois dos bancos BIC e BFA. Dados telefônicos 937 16 57 43 949 05 20 83. Alô papai, alô mamãe, chegou a melhor creche do Zango 8000. até anos dourados. Temos o melhor para o seu filho. Tome nota. Alimentação, pequeno almoço, lanche de manhã, almoço e lanche de tarde. Ensino e aprendizagem, educação e boas maneiras, brincadeiras e criações, atividades com reciclagem, falar, cantar, ler e escrever, ATL serviços, inglês, balé, jiu-jitsu e transporte. Estamos localizados no bloco Vivenda 122. Contatos telefônicos 993 62 34 66 938 91 80 80. Anos Dourados zango5@gmail.com. Inscrições abertas para o ano letivo de 2023 para 2024. Traga o seu filho.
A Associação de Mulheres Empreendedoras da Centralidade do Zango 8000 AMEC apresenta Feira de Gastronomia de 11 a 12 de novembro de 2023 no Parque do Bloco Itson. sábado e domingo das 10 às 20 horas. Inscrição 5.000 kwanzas e cópia do bilhete. Contactos telefónicos 923 23 66 22 923 43 12 96. WhatsApp 923 23 66 22. Apoios de Administração Municipal de Icolo e Bengo, Administração Urbana do Distrito da Bela Vista, Polícia Nacional e Bombeiros. patrocinador oficial Refriango, venha publicitar o seu restaurante, bar, cozinha ou hamburgueria. na Feira da Gastronomia. Quer fazer consultas de medicina geral, pediatria geral, especialidades e não sabes onde? Somos a solução. Consultório Cardiodente. Temos para si otorrinolaringologia, dermatologia e venereologia, ginecologia e obstetrícia, urologia, nutrição, neurologia e fisioterapia. Consultas na Cardiodente. Consultas gerais todos os dias. Consultas de medicina interna e pediatria com médicos, terças, quintas e domingos. Consultas dentárias, segunda, quarta, sábado e domingo até às 13 horas. Consultas de cardiologia aos sábados. Consultas com outras especialidades são por agendamento e tem que ter 3 pacientes no mínimo. Também temos análises clínicas, ecografia e exames de cardiologia. Também fizemos atestados e relatórios médicos. Estamos localizados na centralidade do Zango 5, Bloco O, vivenda número 43. Contactos telefônicos 933 99 97 18 990 999 71 8 e o 928 23 57 04. Serviços de qualidade no Zango 5 é na Cardiodente. Porque nós temos especialidades de renome nacional e internacional. Preços acessíveis. Estamos de volta para a segunda e última parte do nosso programa para continuarmos a falar da gengivectomia como tratamento para pacientes com excesso gengival. A gengivectomia, por ser uma cirurgia mínima, será que está isenta de complicações, doutora Albina? Como toda e qualquer cirurgia, a gengivectomia não está isenta de complicações. A inflamação, a perda de tecido gengival enxertado, dores, desconforto e infecção são as principais complicações. Mas, como o paciente tem como evitar, isto é, tomar os cuidados indicados pelo médico no pós-operatório é fundamental para que haja recuperação rápida e eficaz. E já agora, doutora, quais são as desvantagens que apresentam a cirurgia de gengivectomia? A cirurgia da gengivectomia, ela não apresenta qualquer desvantagem, mas sim vantagens. E como uma, nós temos o baixo custo, que é a principal vantagem da cirurgia, porque é uma cirurgia barata, comparando a outros procedimentos da odontologia. É um procedimento rápido e apresenta baixo índice de complicação. Isto é, desde que o paciente siga com todas as recomendações dadas pelo médico dentista, como não estar exposto ao sol, fazer o uso do anti-inflamatório recomendado pelo médico dentista, consumir alimentos líquidos e pastosos frios durante 48 horas. Quais são os conselhos que deixa como médica dentista para a nossa sociedade em geral? Os conselhos que eu deixo para a população com relação à saúde oral é o seguinte: é importante que mantemos uma boa saúde oral, consultar o médico dentista periodicamente, isso é de 3 ou de 6 em 6 meses, escovar os dentes 3 vezes ao dia no máximo, usar o fio dentário e o colutório oral. Bem, é importante dizer que o colutório oral ou o fio dentário nós podemos encontrar em farmácias, principalmente, a um custo barato. E escovar a língua todos os dias, sempre que estamos no momento da escovação dos elementos dentários, é importante sim que façamos a escovação da língua. É importante também que nós façamos o uso
do raspador de língua, evitando que a escova dental passe também na nossa língua. Sabemos que é mais sensível em relação à estrutura dentária, então é importante que, após a escovação dos dentes, pegamos no raspador de língua e fazemos a lavagem da língua todos os santos dias. E trocar a escova de 3 em 3 meses. E evitar também o piercing na boca. E um outro conselho importante é relacionado à gengivectomia. É importante que nós, médicos dentistas, olhemos com precaução nos fármacos que nós indicamos aos pacientes que podem propiciar o aumento gengival. Isso são os fármacos que são usados no tratamento da epilepsia e os imunossupressores, como a fenitoína, a difedipina, o verapamilo e os antagonistas dos canais de cálcio. É importante também dizer que manter uma boa higiene oral é fundamental, isto é, para prevenir doenças orais como cáries e o mau hálito também. E não posso deixar de dizer aqui para a população que quanto mais cedo for diagnosticado qualquer problema ou na cavidade oral, o custo também é mais baixo. Agora, quando nós sentimos qualquer desconforto na nossa cavidade oral, nós temos a mania de ignorar, porque nós só procuramos os dentistas quando a dor é intensa e até nos deixa numa situação muito desconfortável. Então, quanto mais cedo for diagnosticado o problema, menor será o custo financeiro. Muito obrigada, Robina Tchindekasse, por ter aceito o nosso convite, por ter estado conosco durante este tempo para falar sobre uma cirurgia bonita e nova na nossa sociedade. Creio que para aquelas pessoas mais vaidosas vão passar a aderir bastante. Esperamos ter-te aqui nas próximas oportunidades e desejamos todo o sucesso na sua carreira profissional. Obrigada eu, Anica Tumbela, pela oportunidade. Espero sim receber mais convites a fim de partilhar conhecimentos, que é um assunto muito importante. E muito obrigada mais uma vez. E a ti que nos acompanhou aí do outro lado, desejamos continuação de uma ótima noite. Esperamos por ti até o próximo programa. Fique com um beijo e boa música aí do outro lado. A música nova toca aqui na Rádio Gambia. As piocas. Quero dormir, sentir o teu respirar. I am so bad, you know? Vou ouvir falar de inesperado. Alright, tive Blackmore. Boys e classes que não fazem o meu tipo. Maybe I am that girl, but I am that woman. Só que é nítido e um boss bitch. Ficando hot na minha gang. Fazendo money com money, drop com drop, fire com fire, yeah. Bad girl pra toda like my bad intentions, all I want. Só tão mal que a maldade, sentimento. Nem tentes subestimar o meu talento. O meu ego está coberto de veneno. Vamos parar o tempo e aproveitar o momento. Mesmo que eu me esteja dentro, não fiques no meu caminho. I'm a bad girl. 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 Listen, nesta torre mando eu. Nem preciso bancar uma de Rapunzel. Não preciso de um príncipe pra ter o que é meu. Acho que neste reino não passa de um simples plebeu. Like a bad, I'm a leader in my gang. Com os pobres gonna back. Tá com morfo, I come back. Tu não podes com minha gang. Entende, somos diferentes. They say, she's a crazy, I say, I'm a bitch. Só tão mal que a maldade, sentimento. Nem tentes subestimar o meu talento. O meu ego está coberto de veneno. Vamos parar o tempo e aproveitar o momento.
I'm a bad girl. 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 Oh. We are the monsters. We are so bad. Sorriso no rock, yeah, tô bem debochada. Minha gangue tem eluendos, fazem grana, grana. Não te meta inocente que aqui só tem vilã. Envenenamos tudo e não sou maçã. I'm a bad girl, minha gangue não falha. I'm a bad girl, não me para, sou medalha. I'm a bad girl, I'm a bad girl. I'm a bad girl, I'm a bad girl. Oh, oh. A música não para. ADS baby, o abençoado. Teu jeito meio doce, teu sorriso como a minha tosse. Juro o mesmo jeito dele, me domina como se fosse canopeteca. Tô perdida na Amazônia, juro, e no corpo dele. Graças a ti eu entendi que eu sou uma estrela. E no bairro só perguntam já, cadê o rosto dele? E eu vou dizer, se me perguntarem que eu respiro é você. Te amei tão doce, tu és o meu picolé. Porque eu esqueci de te esquecer, homem. Te amar é tipo para casa que não acaba. Sai dúvida cabeçada, sai dúvida cabeçada, sai dúvida cabeçada, sai dúvida cabeçada. Esqueci de te esquecer. Nosso amor é do gueto, de cuidar-te é meu laço. E o teu corpo é um compasso que me deixa no espaço. Mulher africana, baby de raiz, minha malangina que eu sempre quis. Juro que eu não sei o que fazer, até o meu monstro tá a deixar em pé. A minha fé tá pra correr, e se torna essa menina café. Amor, la la la, olha só minha deusa para amar. A tua beleza me faz pecar. Eu sei que o mundo vai me julgar. Sou bem, sou eu, com piano és tu. Vou tocar a tua boca. Ui, mamãe, já sabe. Se me perguntarem o ar que eu respiro é você. Ai, ué, te amei tão doce, tu és o meu picolé. Porque eu esqueci de te esquecer, oh mulher. Te amei é tipo balangasa que não acaba. Sai duvidar cabeçada, sai duvidar cabeçada, sai duvidar cabeçada, sai duvidar cabeçada. Esqueci de te esquecer. Se me perguntarem que eu respiro é você. Te amei tão doce, tu és o meu picolé. Porque eu esqueci de te esquecer, homem. Te amei é tipo balangasa que não acaba. Sai duvidar cabeçada, sai duvidar cabeçada. Esqueci de te esquecer. Acabamos de apresentar o programa
Programa Publiodonto. Uma realização de Publiodonto. Produção Rádio Zango 8000. A sintonia das estrelas.